E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Cleberson Toro e venho apresentar para vocês a facilidade de utilizar o Delphi e MongoDB. Fiz um projeto aqui para apresentar na nossa Intensive Delphi 2016, um projeto onde eu utilizo o MongoDB como base de dados e o Delphi como desenvolvimento de front-end. Utilizamos o DMongoBR, que é um dos componentes idealizado pelo Túlio e sendo complementado por mim e pelo Amarildo atualmente. Esperamos ter mais pessoas complementando este componente também. No projeto aqui que eu utilizei o ACBR, que é os componentes que todos conhecem, que é para emissão de nota fiscal eletrônica e NFC. Como relatório free, eu utilizei o Forts Report. Com isso, dando uma facilidade ao desenvolvimento simples e rápido. Vou mostrar para vocês aqui na apresentação um pequeno projeto onde eu utilizei estas ferramentas para desenvolver um aplicativo. Isso rapidamente. Vamos lá? Aí pessoal, esta é a tela inicial do projeto. Eu vou executá-lo. É feito em padrão FireMonkey. Eu vou executar para vocês verem a execução. E depois vamos passo a passo o que cada botão está executando. Aqui a configuração, que é para configurar o emitente, né? Se eu clicar em novo, ele abre um cadastro para ser preenchido. Tem a opção de carregar uma logo, carregar uma imagem qualquer aqui. Ele já carrega a imagem para ser salva no banco. Vou cancelar, então a informação foi cancelada. Ao sair da tela, ele volta ao estado normal. Se eu clicar em outro botão, ele faz uma animação, segue o mesmo procedimento, abre a tela. Vou cancelar, vou retornar, vou pegar uma outra tela, segue o mesmo procedimento. Tá? Eu vou retornar e anota a mesma coisa. Aqui vou mostrar agora passo a passo. No caso isso aí tem um pouco de animação, que foi onde que a gente escreveu mais. Mas a parte de desenvolvimento em si, com o MongoDB para gravar o CRUD mesmo, é bem simples. Usando o componente, aí você tem duas formas para pegar essas informações e gravar dentro do banco. Né? A forma que o nosso componente está trabalhando hoje, na realidade você trabalha com layout de fundo e os componentes dentro desse layout, ele automaticamente varre esse layout e grava no MongoDB. Eu vou mostrar aqui uma tela inicial. O projeto aqui, no caso, como que eu segui o projeto? Tem um data model, um padrão, como todo mundo trabalha. Eu quis fazer meio que semelhante ao que todo mundo trabalha, para justamente mostrar a facilidade. Aqui no nosso data model, na realidade, o que eu tenho? Uma conexão, que é do componente de MongoBR, que é justamente para fazer a conexão com a base de dados. Nesse caso aqui, eu estou usando a conexão local, né? Que aqui poderia ser, o Túlio já apresentou uma conexão com o MLab. Aqui no caso eu coloquei aqui, já importei para dentro da base de dados lá, um cadastro de IBGE de cidade, um cadastro de CFOPs, e aqui eu uso uma query de busca. Tá? Para as imagens, tá? Por que eu usei aqui, no caso tem muita gente que desconhece aí, como utilizar o image list, no caso aqui no FireMonkey. Houve algumas reclamações e tal, mas é porque não sabem utilizar, porque ficou melhor da forma que foi
colocado do que a anterior. No caso aqui, você pode ter, as imagens ficam todas aqui em um local só, e você pode ir trabalhando essas imagens. Cada imagem aqui, por exemplo, que nem essas imagens de ícone aqui, tá vendo aqui, gravar e tal, não sei o que, cada imagem dessa aqui, na realidade, ele vem de uma imagem ampla, grande, e foi pego cada pedacinho. Isso aqui é como o web designer trabalham dessa forma. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Vou criar um novo ícone. Você está vendo aqui que veio vários pigmentos ali? Na realidade, isso aqui, cada pontinho daquele lá é um ícone. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, vamos editar. Tá vendo aqui, ó? É uma tabela completa de ícones. Aí o que acontece? Por exemplo, não, eu quero só um determinado ícone aqui. Eu venho aqui e marco qual que é o ícone que eu quero. Aqui, ó, eu posso simplesmente vir aqui e modificar, falando que eu quero somente esse íconezinho do som aqui, desta imagem. Ou seja, uma única imagem com todos os ícones do sistema junto. Ou seja, isso deixa o executável menor, facilita, no caso, se você contratar um web designer, no caso, um designer gráfico, para fazer os gráficos, os botões da sua aplicação, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai te dar uma tabela com todos os botões, falando onde que tem que usar, como tem que usar, e é desta forma que você vai trabalhar. Tá? Então, aqui, ó, vou fechar. Automaticamente, tá vendo que ele criou um ícone aqui, ó, conforme foi selecionado lá. Automaticamente ele fica um ícone, aí você vai determinar aqui o tamanho que você quer do ícone, a altura, o tamanho, que nem aqui, ó, definir tudo 35 por 35, eu posso vir aqui e falar que é 35 por 35, certo? Automaticamente ele fica exatamente desse tamanho, e eu posso utilizar agora pelo índice, que é o ícone 9, em qualquer lugar da aplicação, tá? Então, ou seja, eu concentro todas as imagens da minha aplicação aqui. Ou seja, aqui praticamente eu não tenho nada. Aqui neste formulário, sim, ele vai ter informações dentro do DFM, que é daquelas imagens. Mas no restante do projeto, não vai ter. Ou seja, eu vou abrir aqui um nosso cadastro principal aqui, que eu usei, no caso, herança, tá? Então, todos os forms, na realidade, tem uma herança de cadastro deste form aqui, e vou mostrar aqui, no caso, por exemplo, o DFM deste formulário, que ele não tem imagem aqui dentro, ó. Tá vendo? Ele só vai ter o que? Referência da imagem, tá ok? Vamos voltar aqui pro Form View. Aqui, mostrando aqui vamos fechar aqui essa linha aqui, mostrando aqui o que nós desenvolvemos aqui, tá? Primeiramente, coloquei aqui uma query, né? Que aqui, conforme cada cadastro, aí é que tá, eu coloquei desta forma aqui, eu poderia ter colocado lá no data model e tal, e aí cada um tem uma forma de trabalhar, e aí eu resolvi colocar assim para fazer a exemplificação. Estou usando aqui também um client dataset, justamente porque este componente, que é de MongoBR, ele não tem ligação direta, por exemplo, aqui você colocar, principalmente aqui no FireMonkey, ele já tem também a versão para VCL, mas aqui no FireMonkey, por exemplo, você não tem um dbGrid, um dbEdit, não existe isso. Na realidade, você teria que usar o LiveBinds, né, para ligar um dataset com controle de visual, né? E aqui no caso, por exemplo, o que eu estou fazendo? Simplesmente aqui é uma tela padrão que todos os outros vão herdar. Aqui eu programei algumas coisas
pré-definida. Então, por exemplo, quando clicar no botão novo, o que ele faz? Ele simplesmente vai lá, faz uma anotação, que eu criei uma propriedade aqui, faz uma anotação criando um novo registro, né? Fala qual que é a ação, né? Inserindo, né? Que isso aqui é uma ação dos types que a gente criou no componente de MongoBR, tá? Aqui eu estou passando também uma propriedade que limpa os edits da tela, todos os edits ou os componentes que estão na tela. Aqui eu estou colocando para ele gerar antes de dar o insert em si, que seria o generator. Ele vai lá, busca já o generator e traz para a tela. E aqui simplesmente eu estou dando um execute para ele ir para outra aba. Por quê? Aqui a gente trabalha com duas abas. A aba de lista e a aba de cadastro. Está vendo que aqui eu não tenho componente nenhum. Por quê? Porque lá no cadastro de configurações, ou seja, no cadastro de pessoas, no cadastro de estoque, lá sim eu vou ter os componentes referentes àquele cadastro. Vou abrir aqui um outro cadastro aqui, cadastro de configurações. O que esse cadastro de configurações faz? Ele tem aqui sim, aqui eu tenho que isso aqui é herdado, né? Não mexi em nada. Aqui sim eu complementei, eu coloquei o que são as informações que eu vou gravar ou vou fazer a alteração de acordo com o escolhido. Esses componentes todos vêm do form, que é o que eu chamei aqui de PyCAD, né? Cadastro padrão. Tá? Esse cadastro padrão aqui, ele tem praticamente toda a programação está aqui nele. Nos outros formulários tem algumas coisas, mas é muito pouco. Eu vou pegar um exemplo do cadastro de estoque. Aí eu fiz duas formas de se trabalhar para mostrar como que isso é simples. Tá vendo aqui, ó? No cadastro de estoque, olha aqui, eu não tenho praticamente linha de código nenhuma. Lógico que eu coloquei uma aqui para ele já preencher o nosso list ali, porque cada cadastro tem um list. Aí sim, aqui eu utilizei, no caso aqui, a query e o dataset, que são heranças do formulário de cadastro Py, tá? Simplesmente para preencher aqui o list box, para mostrar ali os cadastros existentes. E aqui no onCreate eu simplesmente preenchi aqui algumas propriedades também referente a este, porque eu poderia ter um edit aqui que, por exemplo, não é ID, é código, entendeu? Então eu passei aqui qual que seria o edit chave. Por quê? No nosso componente, um determinado campo, um determinado edit que vai ser chave. Aqui nós temos a propriedade aqui, ó, autoincremento, chave true, tá? E aqui embaixo nós temos aqui Mongo campo, no caso eu dei o nome de ID. E tem aqui Mongo tipo campo, no caso numérico, tá? Então estas informações aqui faz com que o componente vai automaticamente lá no banco e gerar uma chave para esse edit, tá? Então os outros campos seguem o mesmo padrão. A única coisa que não é marcado autoincremento e nem é chave, tá? E aqui eu simplesmente preencho qual que é o campo, tá? E qual que é o tipo, e assim sucessivamente. Automaticamente, como que ele vai saber qual tabela, qual que é a tabela? Não tem ligação aqui com a query. Como que ele vai saber? Simples, porque o nosso componente, que nem eu havia comentado, aqui, ó, esse layout que é o componente trabalha, no caso do FireMonkey, todos os edits que estão dentro de um determinado layout, a gente passa esse layout para a função, no caso insert, update, delete, e ele faz a verificação e faz tanto gravação como exclusão de acordo com o que está dentro do layout. Aqui no nosso exemplo aqui,
eu ligo aqui nessa query, tá? Neste cadastro de estoque, eu coloquei aqui, ó, collection. Quem que é a collection? Estoque. Por quê? Ele vai lá no Mongo e vai gravar nesta collection, no caso estoque. E aqui eu liguei o meu dataset com um client dataset, justamente para, na hora que eu fizer a leitura, eu poder manipular essas informações, igual eu mostrei anteriormente. Aqui eu estou utilizando um client dataset, que automaticamente, como ele está ligado nesta query, ele vai e faz a varredura e preenche esse dataset com os dados que estão na base de dados e retorna. Tá? Então é bem simples a utilização dele. Tá? Bem, pessoal, agora, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo que eu fiz na questão aqui de buscar informação, fazer como se fosse um lookup, são acostumados. Eu estou preparando um componente que ele já vai fazer tudo isso aí automático, mas eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo aqui na aplicação, que eu fiz um lookup das cidades, né? Então aqui, ó, aqui vou pegar um cadastro de um emitente, que esse cara ia emitir nota, né? Clico em editar, vem os dados dele, certo? Tá aqui, ó, código do IBGE, cidade. Aí eu coloquei essa lupinha aqui, que para procurar a cidade, certo? Então você clica na lupinha, ele vai abrir automaticamente. Eu fiz um layoutzinho, ele abre aqui embaixo, ó. Aí você procura a cidade. Então, por exemplo, Rio de Janeiro, em Rio das Contas. Então, aí ao clicar na cidade, ele automaticamente vai mudar as informações do código do IBGE, da UF e o CEP também, se não tivesse preenchido. Como está preenchido, ele não muda. Então eu vou deixar em branco aqui, ó, tá? E vou buscar novamente aqui, ó, a cidade novamente, tá? O que acontece? Se tiver preenchido, ele não joga aqui a informação que é o CEP base que está naquela tabela de IBGE. Se tiver preenchido, ele simplesmente não sobrepõe. Isso aí eu fiz um exemplozinho e vou mostrar o código agora aqui para vocês, como que ficou o código preenchendo essa informação. Como aqui a minha máquina está um pouco pesada aqui, acho que devido à gravação aqui do Camtasia, ele acontece isso aí. Eu não sei porque, eu já parei já várias vezes aqui, que ela começa a ficar lenta e não processa mais nada, né? Aqui, ó, reparem, está em branco, certo? Como está em branco, ao clicar em uma determinada cidade, ele vai preencher com... Vamos pegar uma outra cidade aqui. Vou pegar aqui Macaé. Olha lá, Macaé. Ele vai preencher o CEP. Olha lá, preencheu com o CEP padrão. Tá? E preencheu o IBGE também. Tá, ok? Aí eu vou clicar em salvar. E vou voltar. Vou fechar a tela. Vou fechar o programa. Bom, aqui, ó, aqui no código em si, na tabela de... Só mostrando aqui para vocês, o que eu fiz aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Aqui no on-click desse botãozinho, tá? O que eu fiz? Eu criei uma procedurezinha chamada busca cidade, onde eu passo qual que é o edit, qual que é a collection que ele vai buscar, qual que é o campo que ele vai mostrar, o campo principal, vamos dizer assim,
que vai mostrar ali no gridzinho e qual que é o campo-chave, tá? O que acontece? Esta procedure está aqui no nosso formulário cadastro pai, tá? que todos os outros têm herança dele. Então aqui no cadastro pai, o que eu fiz? Eu simplesmente implementei o que? Criei, tá? A procedure aqui, tá? Busca cidade, tá aqui, tá? Aí, o que tem nela? Elas têm o que? Eu crio os campos em tempo de execução aqui, no caso, porque eu uso o mesmo client dataset, que eu chamei um client dataset de busca, eu crio os campos que eu vou utilizar ali dentro. Por quê? Em outro local, que eu clicar lá para buscar, também eu vou usar o mesmo client dataset. Então, nesse momento, eu estou limpando, aqui eu limpo os fields do client dataset, acrescento quais os fields que eu vou utilizar, mando ativar a minha Mongo Query com a determinada collection que eu passei, ativo ela e eu criei uma procedure lá, um método no caso, chamado OpenSearch, que é lá dentro do componente já, dentro do componente que ele faz o que? Ele simplesmente vai lá no Mongo, tá? Busca as informações e joga para onde? Para dentro do dataset, tá? Que é o dataset que está ligado a este Mongo Query, tá? Então, o que acontece? Quando ele vem aqui, ele preenche automaticamente, porque aqui, ó, quando eu diz que ele está ligado a um determinado dataset, ele já preenche esse dataset com as informações. Esse método aqui que faz isso, ele já preenche esse dataset. Por quê? Porque aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês que aqui no data module aqui, eu deixei aqui, ó, eu criei esse dataset, esse Mongo Query aqui, ligado a esse dataset busca. Como ele está ligado aqui, ó, tá vendo que ele está ligado aqui? Como ele está ligado aqui, quando eu chamo aquele método lá, OpenSearch, o que ele faz? Ele vai lá, busca todas as informações daquela determinada collection que eu passei para ir buscar e joga para dentro desse client dataset. Aí, automaticamente, eu pego o client dataset e percorro o client dataset enquanto não chegar ao final e faço o quê? Preencho o meu list box de busca, que ele vai aparecer na tela lá, que é aquele que apareceu, né? Porque isso aqui eu já estou preparando um componente, tá? Que vai se chamar Edit Search, onde vai ter essas implementações vão estar encapsuladas todas dentro do componente, tá? Aí preenchi aqui, né, o meu list de busca e aqui simplesmente eu estou mandando mostrar o layout de busca logo abaixo da onde? Do componente que eu vinculei, que é aquele edit, da onde está do lado da lupa lá, eu vinculei. Então ele vai, pega qual que é a posição, tá, daquele componente e joga a posição do layout para aparecer logo abaixo. E simplesmente dou o foco aqui dentro do cabeçalho de busca, que faz parte do list box, tá? Após isso aí, o que acontece? A pessoa vai digitar, vai procurar, ao clicar em uma das opções que listou ali no list box, aí sim, após eu criei um método aqui, uma procedure aqui, virtual abstract. Por quê? Porque ao clicar é que eu quero que execute alguma coisa lá no outro formulário. Eu não sei qual formulário que vai ser.
Então, esse método aqui é abstrato. Por que é abstrato? Porque eu preciso usar também ele aqui dentro, mas eu não sei o que ele vai fazer. Então, por isso que eu criei ele como virtual abstract. Por quê? No outro formulário, que vai ter a programação em si. Aqui não tem nada de programação nessa procedure. Essa programação vai ficar a cargo de quem? Do formulário que for utilizar essa busca aqui. Então, nesse caso aqui, quando ocorrer isso aqui, que o cara clicou lá, ele vem aqui, mostra, efetua a busca, e aí sim eu criei aqui dentro aqui sim eu faço ele como override, o método, a procedure aqui, busca clique, tá? O que eu faço? Aí eu escrevo ela aqui, e quem é o chamador, vamos dizer assim. Aí aqui eu pergunto se é aquele determinado edit lá, porque aqui eu estou dentro desse formulário. É aquele edit que chamou para me poder preencher esse determinado campo. Por quê? Eu poderia ter outro botão de busca dentro do mesmo formulário. Aí eu iria passar aqui dentro desse busca-clique aqui, em todo momento que alguém clicasse lá em alguma opção selecionada. Então, nesse caso aqui só tem uma, mas se tivesse, não, eu ia ter um outro aqui, para um outro clique de uma outra coisa, eu queria preencher 2, 3, 4, 5 campos, não importa, tá? Porque está dentro do formulário que está se trabalhando, tá? Então, é um método que é chamado do formulário pai, mas a programação está no filho, tá? Isso aí fica, não sei se entenderam um pouco, mas é questão de herança. Então, nem tudo que eu vou executar, eu posso fazer lá no pai. Eu tenho que ter uma execução no filho. Mas o pai também precisa pedir aquela execução. Então, no momento que você está desenvolvendo ali aquela herança, muitas vezes eu preciso ter um método, alguma coisa que eu vou chamar no momento que acontecer o filho. Mas eu não sei o que vai acontecer lá. Mas eu preciso desse método, que é o caso aqui, que eu queria após o clique, aí sim ele preencher as informações. Então, esta forma é que eu consigo, após o clique, ou seja, quem preencheu foi lá no pai, e quem clica é aqui no filho, e eu preencho aqui no filho. Ou seja, e esse objeto, na realidade, é manipulado tudo no pai. Tá? Então, esse é um dos componentezinhos que eu estou elaborando agora, para ficar mais fácil isso daí, que vai ficar bem simplificado para utilização. Até inclusive, deixa eu ver aqui, você está até aqui na paleta minha aqui, deixa eu ver aqui, Mongo, aqui, ó, eu estava até preenchendo, aqui, ó, tá vendo? Eu estou escrevendo ele ainda, mas como que seria? Você ia pegar ele aqui, clicar aqui dentro do formulário, ele já coloca, tá vendo? Que é implícito, ele já coloca já o objeto ali, tá? Da pesquisa, mas aí já vai ter a configuração aqui, se você quer do lado esquerdo, do lado direito, né? Então, essas informaçõezinhas que vai ser tudo aqui feito pelo componente. Não essas pesquisas, essas coisas que eu estou criando aqui, ó lá, botão, se eu quero que seja visível ou não visível, se eu, olha lá, tá vendo? Ó, botão visível, não visível, habilitado, desabilitado, né? Qual que é o campo, qual que é o tamanho que eu quero da minha pesquisa, né? Olha lá, tá vendo? Eu mostro ali, ó, tá vendo? Como que vai ser, tá? Então, assim, e aí você vai dizer qual que é a query de pesquisa, né? E vai ter as configurações referente a essa pesquisa aí, tá ok? Então, isso é mais um dos componentes que está sendo elaborado, tá ok? Outro detalhe aqui interessante é que aqui, por exemplo, para vocês verem, que eu gravei aqui no Mongo, aqui, ó, vamos pegar aqui o Mongo aqui, a tabela de cidade. Aqui em configurações, só para vocês verem como eu gravei lá, tá vendo aqui, ó, ele gravou como uma string a imagem, mas na realidade isso aqui é uma imagem, tá? E ele gravou como uma string. Isso aqui já está implícito também no componente já
aqui a gente já tem esse componente, que ele não é, ele é herda do image, né, do TImage, mas pode ver aqui que é tmongo image. Por quê? Aí ele já tem esse tratamento. Como que funciona isso? Vou clicar aqui no botão para vocês verem a simplicidade que é. A gente colocou aqui para abrir um Op Dialog, tá? A gente cria uma string stream, tá? Aqui dou o load from file, que pega o arquivo que você selecionou pelo dialog, tá? E em seguida a gente joga para dentro do componente utilizando o load from stream, tá? E joga essa stream que a gente criou para dentro do componente. Isso basta, já está preenchido. Na hora que confirmar a gravação, ele vai simplesmente gravar lá no Mongo com aquele nome que foi determinado pelo nome de campo aqui também. Aqui, tá vendo aqui, ó, nome Mongo campo, emitente logomarca. É o nome do campo que ele cria aqui, aqui, ó, emitente logomarca, tá? Então, é bem simples também essa questão de gravar a imagem no banco, tá? Outro detalhe aqui interessante, tá? É que neste cadastro aqui, o que eu fiz? Só para você ver aqui, clicar em salvar aqui, não tem nada, tá vendo? Porque tá lá no Pi. Só que aí eu criei também, ó, tá vendo aqui, ó, essa questão de objeto to FRM e FRM to objeto, que foi o que? Pegando o objeto em si, tá? Então aqui eu estou pegando o objeto, preenchendo o objeto, ou pegando os dados do objeto e jogando para dentro do Mongo. Aqui, ó, só para você ver, aqui, ó, tá vendo? Aí ele já, como é objeto, deixa eu mostrar aqui para ficar mais claro, aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo que eu vou pegar aqui, ó, form to objeto. Tá vendo que aqui, ó, é uma outra classe, tá vendo? Emitente, ponto, aí endereço do emitente, ou seja, é uma outra classe. Aqui também é a mesma coisa que acontece lá quando a gente faz NFE, ponto, itens, detalhes do produto, vai ficar desta mesma forma aqui, tá? Então, assim, aqui, o que acontece? Ele embebe aqui dentro do seu documento. Ou seja, qual que é o endereço do emitente? Olha lá, o endereço é um outro documento dentro do documento daquela pessoa. Olha lá, tá? Então, fica simples isso aí também, para quando você estiver trabalhando com várias classes e na hora de guardar isso aí, você pode trabalhar desse jeito aqui, preenchendo a classe. E aí, ao preencher a classe, depois de preenchida a classe, tá? Vamos vir aqui no botão salvar. O que acontece? Eu simplesmente aqui, ó, tá? Mando para o Mongo diretamente usando a determinada classe, ó. Tá vendo aqui? Então, estou jogando a classe direto. Já aqui, aí eu deixei aqui um outro exemplo aqui, que esta forma aqui, ó, também faz parte do componente, que esta forma aqui já é o que? Ele varre aquele layout e grava também. Tá vendo? Dá insert com aqueles campos que estão ali e grava. Já desta forma aqui, ele pega exatamente como está os nomes da sua classe, das propriedades da sua classe, com os valores e grava lá. Tá ok? Tá entendido isso aí? Tá? Então vamos ver mais um outro detalhe aqui, interessante aqui, que é a parte aqui, deixa eu mostrar aqui, eu usei também essa questão de group aqui, só para você ver que também que eu fiz aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, tá vendo que a gente tem aqui as opções de grupo, contribuinte, isento e não contribuinte. Isso é um radiogrupo que foi criado também lá nos componentes do Mongo. Por quê? O nome que tiver aqui
ele automaticamente vai gravar se você usar aquela opção de gravação, que é essa insere layout. Então ele vai pegar o nome que está ali naquela informação, tá? Então o nome que tiver aqui, exatamente o nome que está aqui, ele grava no banco. Agora, se você usar a opção se você usar a opção de usar a gravação do objeto, passando o objeto e não o layout em si, aí ele vai gravar o que? Exatamente como o nome da propriedade está e qual o valor que essa propriedade recebe. Nesse caso aqui, por exemplo, que nem aqui, como é um objeto do ACBR, que ele tem esse campo aqui, esse campo aqui ele tem um tipo específico, né? Então ele tem um enumerado que tem valores específicos. Então esse enumerado, o que ele faz? Vou lá no enumerado para ver, ó. Olha lá, o tipo de enumerado. Olha lá, ó. Na realidade ele ia gravar o que? CRT simples, CRT não sei o que, tá? Então, se você mandar gravar o objeto em si, ele vai gravar exatamente dessa forma aqui. Aí você tem que tratar, quando você fizer a leitura disso aí, você tem que tratar para enumerado ou tratar essa string, porque ele vai gravar uma string com essa descrição aqui, né? Então isso aí tem que prestar atenção, que se você for usar de gravar o objeto, as informações da forma que está no objeto vai lá para dentro. Ele não vai um tratamento específico, tá? Então você que tem que tratar isso aí, tá? Vou tomar uma água aqui. Bom, pessoal, aqui ó, eu vou mostrar aqui para vocês aqui quais são os componentes que a gente vai usar. Normalmente da NFE, o ACBR NFE, o ACBR NFE DANF RE, que é o que suporta o Forts Report, e o ACBR Mail, que é para enviar o e-mail. Todos esses componentes têm que ser configurados conforme os exemplos da própria ACBR mostra isso e tal. Então, só para mostrar aqui que são todos eles estão aqui dentro eu coloquei dentro do data model para a gente usar eles. Eu poderia colocar eles lá diretamente lá na tela de nota, só que eu coloquei aqui porque em alguns momentos, por exemplo, eu vou executar aqui a aplicação, vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, que por exemplo eu uso para ler o certificado eletrônico do cliente. Então, por exemplo, aqui o emitente, né? Então vamos pegar um emitente aqui. Então aqui, ó, eu clico aqui, eu já criei isso aqui, ó, ele abre aqui para ser selecionado qual certificado eletrônico a ser usado com esse emitente aí, entendeu? Então aí se seleciona, ele automaticamente joga aqui para dentro do nosso editzinho aqui e grava essa informação de número de série do certificado para emitir a NFE, tá? Outro detalhezinho aqui, quando eu clico em salvar, não sei se vocês perceberam, foi feito em vez dele dar uma mensagem e tal, ele simplesmente mostra aqui embaixo. E a mesma coisa, se eu editar e cancelar, em vez de salvar, eu cancelar, ele dá uma mensagenzinha diferente, aqui em amarelo. E se eu excluir um determinado registro, né, ele vai dar uma mensagem em vermelho que foi excluído o registro, tá? Então é só um diferente aí a aplicação, tá? Então vamos iniciar lá o processo de desenvolvimento da parte da emissão de nota. Bom, pessoal, o vídeo está travando um pouco. Eu vou deixar essa parte da NFE para um próximo. No meu canal vou tá
a partir do ano que vem, disponibilizando dicas rápidas a respeito de Delphi com o Mongo, com o Fortes, com a CBR, do dia a dia, o trabalho do dia a dia. Aqui está meus contatos, né? Quem quiser entrar em contato, dúvida, o que eu puder estar respondendo, ajudando aí a comunidade, tô disponível aí para dar uma ajuda no que for necessário. Quero agradecer a todos, em especial ao Túlio por ter convidado, né? E nesse próximo ano eu quero que a comunidade cresça cada vez mais e tenha uma interatividade um pouco melhor, uma troca de informação melhor, para poder que pessoas mais jovens aí, muitas vezes nem conhecem a ferramenta que está disponível para ele aí, tanto com o Delphi Starter, que é gratuito agora, né? Então, nosso componente que a gente está desenvolvendo dá para usar com o Delphi Starter. Então, quer dizer, o Fortes Report é gratuito, que é a versão Community, a versão CE, que é Community Edition, tá? Ela é gratuita, está no GitHub, para ser disponibilizado lá gratuitamente para quem quiser baixar. O ACBR é gratuito também. Então, quer dizer, tem uma suíte aí de ferramentas gratuitas para poder trabalhar. O que está precisando é justamente o que está acontecendo agora, está ocorrendo esse movimento. Agradecer o Rodrigo Mourão, que foi um dos precursores desse movimento aí. Então, eu quero dar muito obrigado a todos e até a próxima. Um grande abraço.